E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Biopodcast, hoje com a segunda parte, infecções sexualmente transmissíveis, ISTs. Se você ainda não conhece o nosso canal, ainda não é inscrito, aproveite essa oportunidade, clique no botão inscreva-se, deixe o seu joinha, o seu comentário, compartilhe geral e vamos para o nosso tema de hoje. O HIV/AIDS é uma doença séria e afeta todo mundo. Por isso, disseminar informações sobre a doença e sua forma de prevenção é muito importante. Por meio do Sistema Único de Saúde, o Brasil é referência internacional no tratamento de HIV/AIDS, disponibilizando o tratamento antirretroviral, bem como acesso à testagem de sorologia e ao preservativo, camisinha. Com a evolução do tratamento, nem todo mundo que vive com HIV chega a desenvolver a AIDS. Por isso, a diferença entre os termos HIV é a sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana. Uma vez que o vírus ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+. A transmissão do HIV se dá principalmente por via sexual, seja ela anal, vaginal ou oral. Outras formas de transmissão são por meio de transfusão de sangue contaminado e seus derivados, através do uso de drogas injetáveis e compartilhamento de instrumentos que furam ou cortam não esterilizados, canudos e cachimbos, ou por meio da transmissão vertical de mãe para filho. Vale destacar que, mesmo assintomático, o portador do HIV pode continuar a transmitir o vírus. Já a AIDS, ou síndrome da imunodeficiência adquirida, é o estágio mais avançado da doença causada pelo vírus HIV. Mais vulnerável, o organismo fica sujeito a diversos agravos, as chamadas infecções oportunistas, que vão de um simples resfriado a infecções mais graves como tuberculose ou câncer. Atualmente, é possível conviver com o vírus HIV e viver com qualidade de vida. Basta seguir o tratamento indicado e as recomendações da equipe de saúde. Saber precocemente da infecção pelo HIV é fundamental para aumentar a qualidade e sobrevida da pessoa. Prevenir-se do HIV/AIDS é possível. Fique atento às recomendações abaixo. Use preservativo masculino ou feminino em todas as relações sexuais. Não compartilhe agulhas, seringas, canudos ou cachimbos. Fique atento ao uso de material esterilizado na aplicação de tatuagens e piercings. Realize o pré-natal com exames na gestação. Verifique o uso de materiais não esterilizados em clínicas odontológicas, manicures e barbearias. Evite o uso abusivo de álcool e outras drogas ilícitas. Elas podem alterar o nível de consciência do indivíduo e a capacidade de tomar decisões sobre a forma de se proteger. Por outro lado, o vírus do HIV não se transmite através de beijo, abraço, aperto de mão, nem por meio do uso de copos e talheres compartilhados, piscina ou sauna. O HPV é uma infecção sexualmente transmissível causada pelo papilomavírus humano HPV. Trata-se de um vírus que atinge a pele e as mucosas, podendo causar verrugas ou lesões precursoras de câncer, como câncer de colo do útero, garganta ou ânus. O nome HPV é uma sigla em inglês para o papilomavírus humano, e cada tipo de HPV pode causar verrugas em diferentes partes do corpo. Atualmente,
Existem mais de 200 tipos de HPV, alguns deles podendo causar câncer, principalmente no colo do útero e ânus. A doença conhecida como condiloma acuminado, ou popularmente como verruga genital, crista de galo, figueira ou cavalo de Cristo. A infecção pelo HPV normalmente causa verrugas de tamanhos variáveis. No homem, é mais comum na cabeça do pênis, glande e na região do ânus. Na mulher, os sintomas mais comuns surgem na vagina, vulva, região do ânus e colo do útero. As lesões podem aparecer na boca e na garganta. Tanto o homem quanto a mulher podem estar infectados pelo vírus sem apresentar sintomas. A principal forma de transmissão desse vírus é por via sexual. Para ocorrer o contágio, a pessoa infectada não precisa apresentar sintomas. Mas, quando a verruga é visível, o risco de transmissão é muito maior. O uso da camisinha durante a relação sexual geralmente impede a transmissão do vírus, que também pode ser transmitido para o bebê durante o parto. O Brasil, por meio do Sistema Único de Saúde, disponibiliza a vacina contra o vírus HPV a meninas de 9 a 14 anos, meninos com idade entre 11 e 15 anos incompletos, homens e mulheres transplantados, pacientes oncológicos em uso de quimioterapia e radioterapia de 9 a 26 anos, além de crianças e jovens de ambos os sexos de 9 a 26 anos vivendo com HIV/AIDS. Em caráter excepcional, o Ministério da Saúde do Brasil estabeleceu a ampliação temporária para a vacina a homens e mulheres entre 15 e 26 anos em função dos estoques disponíveis nos serviços de vacinação. O objetivo da vacinação da população, tanto masculina quanto feminina, em específico da população masculina, é prevenir os cânceres de pênis, as lesões anogenitais, pré-cancerosas e as verrugas genitais. Além disso, por serem responsáveis pela transmissão dos vírus para suas parceiras, ao receberem a vacina, os homens colaborarão com a redução da incidência do câncer de colo de útero e vulva nas mulheres, prevenindo também casos de cânceres de boca, orofaringe, bem como verrugas genitais em ambos os sexos. As vacinas contra o HPV já estão disponíveis nos postos de saúde e devem ser administradas em 2 doses, com intervalo de 6 meses, tanto para os meninos quanto para as meninas. Cancro mole, causado pela bactéria Haemophilus ducreyi. Transmite-se pela relação sexual com uma pessoa infectada sem uso da camisinha masculina ou feminina. Provoca feridas múltiplas e dolorosas de tamanho pequeno e com presença de pus, que aparecem com frequência nos órgãos genitais. Podem aparecer nódulos, caroços ou ínguas na virilha. Ao se observar qualquer sinal e sintoma de cancro mole, a recomendação é procurar o serviço de saúde. O tratamento deverá ser prescrito pelo profissional de saúde. Doença inflamatória pélvica. É uma síndrome clínica que ocorre quando a gonorreia e a infecção por clamídia não são tratadas, atingindo os órgãos sexuais internos da mulher, como útero, tubas uterinas e ovários, causando inflamações. Essa infecção pode ocorrer por meio de contato com as bactérias após a relação sexual desprotegida. A maioria dos casos ocorre em mulheres que têm outra IST, principalmente gonorreia e infecção por clamídia não tratadas. Entretanto, também pode ocorrer após algum procedimento médico local, como, por exemplo, a inserção do dispositivo intrauterino, o DIU, biópsia na parte interna do útero e curetagem. Os sinais e sintomas mais frequentes são dor na parte baixa do abdômen e durante a relação sexual, dor abdominal e nas costas, além de febre, fadiga e vômitos. O uso da camisinha masculina ou feminina é a melhor forma de prevenção. Na presença de qualquer sinal ou sintoma de
doença inflamatória pélvica, recomenda-se procurar imediatamente um profissional de saúde para o diagnóstico correto e indicação do tratamento adequado. Herpes genital é causada por um vírus transmitido pela relação sexual com uma pessoa infectada sem o uso de camisinha. É transmitido por meio de relação sexual, oral, anal ou vaginal, sem camisinha, masculina ou feminina, com uma pessoa infectada. Por ser muito contagiosa, a primeira orientação a quem tem herpes é uma maior atenção aos cuidados de higiene. Lavar bem as mãos, não furar as bolhas, evitar o contato direto das bolhas e feridas com outras pessoas. Não aplicar pomadas no local sem recomendação profissional. Após o contato, os sinais e sintomas podem aparecer em média após 6 dias, e geralmente são pequenas bolhas agrupadas que se rompem, tornando-se feridas dolorosas no pênis, ânus, vulva, vagina ou colo do útero. Essas feridas podem durar em média de 2 a 3 semanas e desaparecerem. Formigamento, ardor, vermelhidão e coceira no local, além de febre, dores musculares, dor ao urinar e mal-estar também podem surgir. Os sinais e sintomas podem reaparecer, dependendo de fatores como estresse, cansaço, esforço exagerado, febre, menstruação, exposição prolongada ao sol, traumatismos ou uso de antibióticos. Na presença de qualquer sinal ou sintoma de herpes genital, recomenda-se procurar um profissional de saúde para o diagnóstico correto e indicação do tratamento adequado. A infecção tem tratamento e seus sinais e sintomas podem ser reduzidos, mesmo que não haja cura. A pessoa permanece com o vírus. Infecção pelo HTLV é causada pelo vírus T linfotrópico humano, que atinge as células de defesa do organismo, os linfócitos, do tipo T. O HTLV foi o primeiro retrovírus humano isolado, no início da década de 1980. E é classificado em 2 grupos, HTLV1 e HTLV2. A transmissão do HTLV ocorre pela relação sexual sem camisinha com uma pessoa infectada, compartilhamento de seringas e agulhas durante o uso de drogas, e da mãe infectada para o recém-nascido, também chamado de transmissão vertical, principalmente pelo aleitamento materno. A maioria das pessoas infectadas pelo HTLV não apresentam sinais e sintomas durante toda a vida. Dos infectados pelo HTLV, 10% apresentarão algumas doenças associadas a esse vírus, entre as quais podemos citar doenças neurológicas, oftalmológicas, dermatológicas, urológicas e hematológicas. Por exemplo, a leucemia, linfoma associada ao HTLV. O tratamento é direcionado de acordo com a doença relacionada ao HTLV. A pessoa deverá ser acompanhada nos serviços de saúde do SUS e, quando necessário, receber segmento em serviços especializados para diagnóstico e tratamento precoce de doenças associadas ao HTLV. Usar camisinha masculina ou feminina, disponíveis gratuitamente na rede pública de saúde em todas as relações sexuais e não compartilhar seringas, agulhas ou outro objeto cortante. Linfogranuloma venéreo é uma infecção crônica causada pela Chlamydia trachomatis, que atinge os órgãos genitais e os gânglios da virilha. Popularmente conhecida como mula, sua transmissão ocorre pelo sexo desprotegido com uma pessoa infectada.
Por isso, recomenda-se sempre o uso da camisinha masculina ou feminina e o cuidado com a higiene íntima após a relação sexual. Os sinais e sintomas mais frequentes são feridas nos órgãos genitais, pênis, vagina, boca, ânus e colo do útero, que muitas vezes não são percebidas e desaparecem sem tratamento. Entre 1 a 6 semanas após a ferida inicial, surge um inchaço doloroso, caroço ou íngua na virilha, que, se não for tratado, rompe-se com a saída de pus. Pode haver sintomas por todo o corpo, como dores nas articulações, febre e mal-estar. Na presença de qualquer sinal ou sintoma dessas ISTs, recomenda-se procurar um serviço de saúde para o diagnóstico correto e a indicação do tratamento com antibiótico adequado. As parcerias sexuais também precisam ser tratadas. Tricomoníase é uma infecção causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis. A transmissão ocorre pelo sexo desprotegido com uma pessoa infectada. Por isso, é preciso sempre usar camisinha masculina ou feminina e cuidar da higiene íntima após a relação sexual. Pode atingir o colo do útero, a vagina, a uretra e o pênis. Os sinais e sintomas são dor durante a relação sexual, ardência e dificuldade a urinar, coceira nos órgãos sexuais, corrimento abundante, amarelado ou amarelo esverdeado, bolhoso. Na presença de qualquer sinal ou sintoma de tricomoníase, recomenda-se procurar um profissional de saúde para o diagnóstico correto e a indicação do tratamento adequado. As parcerias sexuais também devem ser tratadas, ainda que não apresentem sinais e sintomas. O que são as hepatites virais? As hepatites virais são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Trata-se de uma infecção que atinge o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria das vezes, são infecções silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas. As infecções causadas pelo vírus das hepatites B ou C frequentemente se tornam crônicas. Contudo, nem sempre apresentam sintomas e grande parte das pessoas desconhecem ter a infecção. Isso faz com que a doença possa evoluir por décadas sem o devido diagnóstico. O avanço da infecção compromete o fígado, sendo causa de fibrose avançada ou de cirrose, que podem levar ao desenvolvimento de câncer e à necessidade de transplante do órgão. O impacto dessas infecções acarreta aproximadamente 1,4 milhões de mortes anualmente no mundo, seja por infecção aguda, câncer hepático, cirrose, associadas às hepatites. A taxa de mortalidade da hepatite C, por exemplo, pode ser comparada à do HIV e tuberculose. Se liga aí que é a hora da revisão. Dialogamos sobre infecções sexualmente transmissíveis nesses 2 vídeos. A primeira parte já se encontra, eu estou deixando aqui um card para que você, aqui acima no vídeo, possa clicar e ver a primeira parte dessa série. Entendemos que as ISTs, elas apresentam diferenças em relação ao termo DST. Falamos isso no nosso primeiro vídeo, que você encontra aqui acima, é só clicar no card, todos esses detalhamentos. Conhecemos o agente causador, sintomas, contagem e prevenção de gonorreia, clamídia, sífilis, HIV, AIDS, tricomoníase, entre outras, tanto no primeiro vídeo como nesse vídeo de hoje. Reconhecemos situações de risco de contrair e transmitir ISTs. Reconhecemos formas de prevenção às ISTs. E compreendemos que não é possível identificar a presença de uma IST por meio único e exclusivamente de observação. E essa foi a segunda parte do tema infecções sexualmente transmissíveis. Galera, tem muito mais informação, muito mais detalhamento, outras infecções, que se vocês quiserem, se acharem interessante uma terceira parte sobre ISTs,
deixem aqui nos comentários, que aí eu terei o maior prazer em trazer para vocês um novo vídeo a respeito deste tema. Se você gostou, deixe o seu like. É assim que a plataforma entende que os vídeos estão chegando para vocês. Deixem os seus comentários. São pautas para novos vídeos aqui no canal Biopodcast. E se você ainda não é inscrito, muitas das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal. Não custa nada, é de graça, é só apertar no botão inscrever-se e aí você ajuda a gente a divulgar, a difundir esse trabalho importante de levar informação de qualidade, conhecimento baseado em evidências científicas, em estudos científicos balizados por órgãos e estruturas nacionais e internacionais. Ok? Gratidão e até, galera, o nosso próximo vídeo.